Olá, meu nome é Márcio Marinho e nesse vídeo eu vou apresentar nossas soluções aplicadas a laudos de medicina fetal. São vídeos de no máximo 5 minutos e vou abordar os principais recursos, não entrando muito em detalhes. A ideia é somente apresentar a solução. Quem tiver interesse, os meus telefones estão abaixo e estou disponível de 8 às 22 horas. As telas são totalmente específicas para cada tipo de laudo. Com isso, nós garantimos o mínimo de digitação possível, às vezes nenhuma. Uma automação excepcional, sem contar no resultado final, que é um laudo muito bem apresentado, com gráficos e várias outras informações. O resultado final são laudos 100% personalizáveis, com cabeçalho, rodapé, marca d'água, gráficos de evolução, de normalidade, o que o médico desejar. Imagine você fazer um laudo como esse, sem digitar absolutamente nada, tanto para laudos normais quanto patológicos, e ainda publicar no seu site ou gravar um DVD para entregar para o paciente. Aqui eu vou utilizar a nossa solução de imagem, seja captura ou seja DICOM, para iniciar a confecção do laudo e exemplificar o processo desde o início do cadastro do paciente até a confecção do laudo e impressão do laudo propriamente dito. Mas a solução de laudos ela pode ser integrada ao seu sistema de gestão ou sistema de agendamento que você já tenha e de repente não quer mudar. Então a nossa solução de laudos foi preparada para ser integrada a essas soluções de gestão existentes em hospitais ou em clínicas. Não convém modificar toda uma solução de gestão em função de uma solução de laudos médicos, por melhor que seja, nós sabemos disso. Então nós fizemos a nossa solução preparada para ser integrada em soluções de gestão e fazer com que todo o processo seja automatizado. Imagine que você finalizou o exame lá no aparelho de ultrassom e selecionou uma opção chamada DICOM Send. Depende do aparelho, ela se modifica, mas é uma opção no aparelho de ultrassom em que você envia o exame completo para soluções DICOM, no nosso caso, LS Imagens. Então imagine que você fez o cadastro no aparelho de ultrassom, finalizar o exame e enviou esse exame para a nossa solução de imagens. A nossa solução já reconheceu os dados do paciente, já reconheceu as imagens, já está aqui preparado para iniciar o laudo. Basta selecionar a opção de laudos e entrar na nossa tela de laudos e aí sim vamos começar a apresentação da solução de laudos efetivamente. Bem, ao entrar na tela de laudo, o sistema já identificou 5 outros registros, 5 exames anteriores. Observem que eu vou navegar nas datas dos exames. 5 exames anteriores, já com idades gestacionais, e está me dizendo algumas coisas que aconteceram nessas idades gestacionais. Se eu quiser navegar, eu posso observar, ok? Ele já tinha aberto o laudo para eu começar a digitação já com várias informações que vieram do exame anterior, como a data da menstruação, a idade gestacional já calculada, a localização da placenta, número de fetos, apresentação, ou seja, tudo que não se muda de uma gestação, ele já previamente clonou essas informações para mim, mas é claro que eu posso modificar a qualquer momento. Vamos imaginar que no exame anterior eu verifiquei que era um sexo masculino, eu posso modificar. Ele apenas tenta me ajudar. Observem que agora eu já tenho todas as tabelas e limites permitidos, digamos assim, limites de referência de acordo com as tabelas que o próprio médico pode também configurar ou até criar as tabelas dele. Nesse caso, nós estamos usando a de Radlock para poder, é uma tabela conhecida, a gente está usando a de Radlock. Então, com essas informações, eu posso simplesmente começar a digitação, ou até verificar um gráfico de evolução e verificar se os exames anteriores estava tudo normal, dentro da normalidade. Então, nesse caso, estava dentro da normalidade e eu posso começar a digitação. Então, por exemplo, 100. Observem aqui em cima que ele já está me dando informações importantes sobre esse exame. Ele está me dizendo que a idade gestacional, que a idade materna sugere um eco, que o diâmetro biparietal está acima, isso porque ele já verificou que eu digitei o valor 100. Então vamos imaginar que eu errei, quero digitar 95, ele já ficou dentro da normalidade, já sumiu do assistente, a gente chama que isso é um assistente, com várias informações importantes durante o exame. Então aqui eu vou digitando as informações do laudo, digamos assim, e ele está fazendo todos os cálculos para mim. Opa, desculpa, digitei no lugar errado. E eu posso continuar fazendo o exame, 350. E ele já está calculando o peso do feto, 75.
ok? O tamanho do húmero 65, ele está me dando as informações lá em cima para eu ficar alerta. Se eu digitar uma informação dessa daqui, por exemplo, 80, observa lá em cima que ele já colocou, o comprimento do húmero está acima do máximo, né? Então vamos lá, 120, por exemplo, frequência cardíaca 145. Então os senhores têm aí toda a informação em tempo de execução, inclusive o peso. Se por um acaso os senhores querem calcular o peso através de um cálculo do Radlock utilizando somente, deixa eu botar o mouse aqui, o CC, CA e CF, é só posicionar. Ah não, eu quero só com DBP, CA, CF. Então ele já está calculando o peso, já está dizendo se está acima ou abaixo, está te dando toda a informação. E com isso, um laudo já está pronto. Se for um laudo normal, já está pronto, já está observando através dos limites, com esses tracinhos pretos, que está tudo dentro da normalidade, o peso, inclusive, o comprimento fetal ele já calculou. Então, já está tudo pronto. A placenta, vou colocar a placenta aqui, por exemplo, 260. Observa, olha lá, ele já colocou lá em cima polidrômino relativo, porque a placenta está muito acima, está acima da tabela. Vou posicionar o mouse em cima da tabela de Moore, ok? Estamos usando essa tabela como referência, mas ela pode ser modificada. Ah, Márcio, mas e o laudo patológico? Ah, encontrei uma alteração no tórax, eu clico no tórax, informo qual foi a alteração que eu encontrei, ok? Sem digitar absolutamente nada, fechei. Ele já colocou uma bolinha aqui em cima para nos próximos exames eu já saber que tem uma alteração aí. E pronto, também encontrei uma alteração no abdômen. Ok? Então eu vou da mesma forma. Essas telas são 100% personalizadas. Se o médico quiser modificar esse rosa aí, ele pode colocar verde, roxo, o que ele quiser. Quiser acrescentar, tirar campos, ele mesmo pode fazer isso sem solicitar que a nossa equipe faça esse tipo de trabalho, ok? Então, olha, os rins, o aumento do rim, se está acima, se está abaixo, outra tabela já aqui me informando de acordo com aquela idade gestacional, ok? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 11, já está acima do máximo e assim sucessivamente. Então, eu vou confeccionando os meus laudos normais e patológicos dessa forma, sem escrever absolutamente nada. Muita gente acha que é uma solução só para laudos normais. Não é. Para patológicos, principalmente, porque dessa forma o médico está gerando uma base de conhecimento para estatísticas futuro muito rica, ok? Então, se for um laudo, isso aqui seria um obstétrico com alterações no abdômen, no tórax. Se for um laudo morfológico, onde eu quero muito mais informações, também já abri a tela de dados morfológico para informar as alterações encontradas. Então, 45, todas essas tabelas estão como referência àquela idade gestacional da tela principal. E observa aqui que eu estou usando várias tabelas de referência diferentes, sendo que essas mesmas tabelas são personalizáveis e o médico pode escolher a tabela que ele quer usar, ou até digitar a própria tabela de referência dele, ok? Então aqui eu posso colocar as outras informações, cordão umbilical, ok? Número de vasos. O cálculo do risco já está em fase final, só está sendo testada por algumas universidades que nós somos parceiros. Já vamos disponibilizar o risco de trissomia do segundo trimestre. Então isso já é fato consumado nas próximas versões instaladas, já vão estar contemplando também. Então aqui eu tenho dados morfológicos, realizei um laudo morfológico. Os dados complementares, seja um exame morfológico ou obstétrico, também já estão prontos. Se fosse um laudo do primeiro trimestre, eu clicaria aqui na tela de primeiro trimestre, já informaria as informações do primeiro trimestre e ok, o laudo está pronto. O laudo está pronto, quando eu clicar em visualizar, eu vou mostrar para os senhores como é o laudo impresso. Exatamente igual como foi naquela apresentação inicial do PowerPoint, com todos esses gráficos. Ou seja, o médico não escreveu nada. E os senhores falam, mas e os números? Os números, nós temos duas tecnologias que evitam digitação. Uma já está em fase de teste, que é o sistema reconhecer as informações do aparelho de ultrassom. Então, quando os senhores abrirem essa tela, já vai vir todas as medidas aqui, vinda do aparelho de ultrassom. Isso se o ultrassom tiver a tecnologia DICOM apropriada para isso. E isso é um recurso adicional do sistema e comercializado de forma adicional no sistema, ok? Então é importante os senhores observarem os valores dessa tecnologia.
Se for um sistema de captura ou que não tenha essa tecnologia, se eu configurar esse campo para que ele me mostre uma calculadora, uma espécie de um teclado onde só vai aparecer números, o médico pode clicar nos números, nas medidas e confeccionar o laudo sem escrever absolutamente nada. Mas aí o médico fala, o usuário fala, então quer dizer que eu vou ter mais trabalho com o mouse. Não. Se, por exemplo, for uma tela touchscreen, um notebook com uma tela touchscreen, à medida que o cursor vai parando, é simplesmente digitando as medidas, indo para o próximo campo, para o campo anterior, ou seja, um tablet, por exemplo, se for um tablet bom, ou um notebook com uma tela touchscreen, também é possível ser feito toda essa automação. Então imaginem a velocidade que é se confeccionar o laudo. Aqui é porque eu estou falando muito, explicando todos os recursos, mas em menos de 1 minuto depois do exame pronto, os senhores conseguem fazer um laudo. Dessa forma, eliminando aí digitação, transcrição, erros de digitação, o tempo da conferência, a digitadora que digitou, tenho que conferir, tenho que assinar. O laudo pode ser impresso até mesmo assinado. Ok? Então, depois simplesmente carimba e entrega para o paciente já com as imagens na última folha. Então, realmente é um processo todo automatizado. Não há nada, nenhum trabalho duplicado ou coisa parecida. A gente preza muito a qualidade do trabalho executado pelo médico, mas também o tempo do médico. Então, isso é bem interessante para que todos saibam. Então, imagine que não houve uma transcrição, o médico não precisa fazer um rascunho, porque o tempo em que ele digita, ou melhor, digita não, o tempo que ele clica nas informações e passa as informações para o sistema, é mais rápido do que ele fazer um rascunho, mandar para a atendente digital, a secretária, ou ele mesmo, às vezes. Aí ela digita, imprime o laudo, chega na mão dele, ele tem que conferir tudo de novo, encontra um possível erro. Então, ou seja, a margem de erro é muito grande, porque às vezes pela correria acaba não conferindo tudo. Então, a margem de erro é muito grande. Com essa aplicação não tem erro, porque depois de clicado ou selecionado as opções, o laudo vai ser impresso de uma forma padronizada e com isso a gente consegue uma automação muito grande mesmo. Bem, eu vou só dar uma prévia no assistente. O assistente ele pode ser configurado pelo próprio médico. Ele pode criar os casos em que as mensagens vão aparecer aqui embaixo. Então, eu posso, igual aquele ILA, por exemplo, está na tela obstétrico, e o ILA está aqui, tem um estudo de casos, que são estatística. Presença de polidruâmino. Onde é que está? TN, aqui. Então, essas são as mensagens, onde o ILA está acima de tal, abaixo de tal. Então, o médico pode configurar todos os alertas que ele quiser. Se ele quiser contratar um serviço onde algumas universidades, em parceria com a Lucas Solutions, estão criando esses alertas, também é possível. Então imagine que os senhores vão informar que várias alterações encontradas no exame do paciente e o assistente ele já vai dizer, olha, eu estou dizendo de uma forma bem didática, digamos assim, mas o próprio assistente vai dizer o seguinte, vai escrever ali em cima, olha, sugere síndrome de Patal, olha, sugere uma síndrome de Down. Então o médico vai receber aquela mensagem sem ao menos saber, só mesmo clicando nas patologias que ele encontrou, nas alterações encontradas, e o assistente vai dizer para ele se existir alguma coisa que nas combinações selecionadas tenha que ser dado algum alerta. Então isso é muito importante. Como disse um grande amigo meu, as alterações que são fáceis visualizar no exame, no aparelho de ultrassom, qualquer médico identifica. O problema é quando os vários detalhes pequenos passam despercebido e lá no final da gestação é que o médico acaba detectando e de repente pode ser muito tarde. Então no início da gestação o sistema já vai alertando, olha, a idade gestacional sugere um eco, o DBP está acima do máximo, a placenta está assim. Então ele já vai auxiliando, vai ajudando o médico na confecção do laudo, na realização do exame. É importante deixar claro, o sistema não dá nenhum diagnóstico. A nossa pretensão não é diagnosticar em momento algum. A nossa pretensão é passar uma informação para o médico. E mesmo com todas as informações que o sistema passar, por exemplo, se ele escrever ali, olha, sugere síndrome de Patal, por exemplo, é importante e necessário que o médico faça
toda a avaliação clínica para constatar realmente aquela patologia, ok? Aquela síndrome, ou seja lá a alteração que ele encontrar. Eu dei uma olhada na data gestacional de referência, eu queria só dar uma prévia, eu acho que meus 5 minutos já estourou, mas eu estou finalizando. Nos exames novos, eu não tenho aqui 6 e 6. Essa é uma paciente onde eu já tenho 6 exames dela. Com esse, são 6 exames. Mas quando é um paciente novo, do primeiro exame, eu tenho que informar ou a DUM, ou o exame prévio, ou uma fertilização, ou informar uma idade gestacional que a paciente está informando, ela não sabe a DUM, não tem nenhum tipo de referência, ou informar uma data prevista do parto que o paciente sabe e não sabe nenhuma outra informação. Então, nesse caso, foi informado uma DUM. Se fosse informado mais um último exame, o sistema já me mostrou aqui, ó, a data do exame prévio e já pediu para eu digitar quantas semanas e quantos dias estava nesse exame. Se for uma fertilização, por exemplo, o sistema já calculou a idade gestacional de acordo com a fertilização, que é diferente de uma idade da DUM, todo mundo sabe. Se for a paciente informando a idade gestacional, observe que todo o sistema ele é didático, ele informa, ele induz o médico a fazer a coisa correta, ok? Então é um recurso bem interessante e os senhores podem observar que quando eu cliquei em DUM, o sistema ele me mostrou algumas tabelas aqui, ó, ele me calculou 38 semanas, os senhores podem conferir, mas ele me mostrou aqui, olha, que de acordo com essa idade gestacional, eu tenho 86 ou 98. Se eu clicar aqui em FIV, por exemplo, que é fertilização, ele já vai para 40 e já modificou todos os meus limites. Eu não tenho que ficar informando qual é a tabela que eu quero usar, nada disso. É totalmente automatizado. Por isso que a gente diz que com a nossa solução o médico ganha muito tempo, que é algo precioso para ele. A gente sabe que os convênios pagam muito mal e cada vez menos, então se eles não tiverem uma ferramenta para economizar o tempo deles, acaba ficando muito complicado. E reduzir custos também, porque se o médico tiver uma boa usabilidade, digamos assim, em tecnologia do computador, ele pode, às vezes, pegar um digitador de laudo ou a secretária dele, poupar o tempo desses profissionais para uma atividade, de repente, de marketing ou coisa parecida. Muitos falam em mandar embora, em reduzir custos, mas a gente não fala nisso. A gente fala em pegar esses profissionais e usar o tempo deles para coisas mais rentáveis, digamos assim. Então essa é a nossa filosofia. Eu acho que deu para dar uma ideia muito boa. Aqui, a qualidade do exame no final eu simplesmente seleciono boa ou o que está. Observe que ele está sempre me informando alguma coisa. Ah, Márcio, mas ele apresenta e sai. Se ele apresenta e sai, eu clico aqui de novo, eu posso ler à vontade, que ele não vai sair mais. Ele fica ali até você clicar novamente. Ok? Esse é um recurso interessante que eu queria realmente dar uma prévia, é o assistente. Então agora, para finalizar o vídeo, que já gastei muito mais tempo do que eu previa, eu vou mostrar os laudos que podem ser emitidos com essa solução. Ou gravados em DVD, ou publicado no site, sem fazer absolutamente nada. Se o recurso de publicar no site estiver no sistema, habilitado no sistema, quando mandar imprimir, ele vai perguntar, quer publicar no seu site? Você responde sim ou não, ou deixa automático para publicar todos eles, ele já publica no seu site, já manda um e-mail para o médico solicitante, um SMS para o médico solicitante, principalmente quando tem patologia, o médico solicitante visualiza o laudo, ok, ou chama o paciente, ou liga para o paciente para dizer que está tudo ok, e assim sucessivamente. Se eu quero gravar esse laudo no DVD, eu só clico aqui, ele manda colocar a mídia, e a mídia é colocada e acabou, ok? Então, o estudo de caso, para quem é médico cientista e quer estatísticas, literalmente, dos dados clínicos, de todos os exames que ele realizou na vida, claro, utilizando o sistema, ele pode. Eu quero dar uma palavrinha sobre isso, porque eu acho que é um recurso bem interessante. Imagine um médico cientista pedir para os sistemas que ele faça um levantamento de todas as TRs 21 cruzando as informações com a idade materna. Então, o sistema ele vai pegar e vai dar um perfil de todas as síndromes de Down que o médico tratou e todas as características dessa síndrome de Down. Por exemplo, síndrome de Down é um exemplo, tá? O estudo o médico cria na hora, ele é que faz. Então ele vai dizer, olha, você fez
3.000 exames, por exemplo, desses 3.000 exames, 20 tiveram síndrome de Down, desses 20 síndrome de Down, tantos foram masculino, tantos foram feminino, tantos tinha o DBP acima, abaixo, o ILA estava alterado, tinha polidrômino. Então o médico ele pode fazer um estudo científico muito interessante, que eu vou deixar os médicos cientistas curiosos. Peço para que me liguem para que eu possa demonstrar pessoalmente esse recurso de estudo de casos, que é fantástico, é muito interessante. Então eu agradeço a todos os senhores, vou mostrar rapidamente como funciona, como é o laudo, o resultado final desse exame que nós fizemos, e agradeço a todos aí a paciência de visualizar essa apresentação. Muito obrigado. Bem, senhores, os meus vídeos são geralmente sem cortes e eu faço o possível para falar da melhor forma possível, sem ficar editando nem nada. Eu esqueci de falar sobre perfil biofísico, Doppler e cardiotoco. Então eu vou abrir a tela que fala dessas informações, que é a tela de vitalidade fetal, onde eu tenho uma área de Doppler, uma área de perfil biofísico e cardiotocografia fetal. Quem quiser dar uma pausa só para dar uma observada, mas funciona da mesma forma que eu demonstrei as outras telas, ok? O pessoal de marketing vai brigar comigo porque eles tinham pedido vídeo de 5 minutos. Eu tenho um bom argumento que são vários exames num único vídeo aí, ou seja, nós estamos falando de 5 exames praticamente, então eu estou no crédito aí se considerar que cada um levaria 5 minutos. É um vídeo de quase 20 minutos, eu vou encerrar agora literalmente a apresentação dos laudos de medicina fetal, demonstrando aí, vou até abrir logo aqui, os laudos que eu coloquei para apresentar, para os senhores conhecerem e ver como ficam os laudos após a confecção sem utilizar o teclado. Okay? Esse é um laudo morfológico, esse é um laudo transvaginal, bem resumido, inclusive, como eu disse, com assinatura no final do laudo, já sai direto na impressora. Aqui eu tenho um laudo obstétrico simples, ok? Não é o morfológico, tem as informações básicas, tudo isso é personalizado, o médico pode acrescentar, tirar as frases, o texto, tudo é personalizado. No nosso sistema não há nada que não possa ser personalizado, tanto os laudos quanto a tela também. Então deixa eu demonstrar aqui um recurso interessante, sei que eles não vão brigar comigo porque eu tenho um bom argumento, mas observem, senhores, que eu posso apagar tudo, eu posso criar, eu posso modificar, eu posso acrescentar, eu posso mudar as cores, eu posso realmente fazer tudo na tela, tudo. Criar cálculos, criar slides, eu posso modificar 100% a tela se for esse o desejo do médico. Às vezes a logomarca do médico é verde e ele quer colocar tudo verdinho, é claro que não faz muito sentido, mas é só para dizer para os senhores como funciona a nossa aplicação. Ele pode modificar ela inteira, tudo isso é personalizado, ok? Tanto as telas principais quanto as telas secundárias. Existem vários recursos avançados que quem é de tecnologia vai gostar muito. Quem é de hospital quer padronizar os laudos de todo o hospital, não só a medicina fetal, mas cardiologia, ressonância magnética, raio-x, ultrassom geral, ultrassom vascular. Nós temos laudos para todas as especialidades. Ok? Agora sim eu me despeço de vocês agradecendo mais uma vez a atenção de todos. Obrigado. Só mais uma coisinha, voltei só para deixar algumas informações. Quem tiver interesse pode dar uma pausa e ler algumas informações. Não vou ter tempo realmente de apresentar ou de explicar cada uma delas, mas teria um prazer em fazer pessoalmente, senão o pessoal do marketing vai realmente me matar. Eu vou passar essa apresentação, esses benefícios de forma bem rápida, os senhores podem ler, qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Os principais recursos, quem tiver interesse em saber um pouco mais é só dar uma pausa, tenho certeza que vai entender bastante, as tecnologias utilizadas, modalidades comerciais e garantia de satisfação, ok? Agora é para valer. Um grande abraço e até logo.